Amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, do capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 7. E nesta noite eu gostaria de, ao ler esse texto, conversar com os irmãos e irmãs sobre uma igreja imitável. Uma igreja imitável. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar a nossa projeção do texto. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Uma igreja imitável. Meus irmãos e minhas irmãs, Tessalônica era a capital da Macedônia. O relato da chegada de Paulo na Macedônia é uma das histórias mais dramáticas registrada no livro de Atos. Quando Lucas registra os Atos dos Apóstolos, o início da igreja, ele relata as viagens missionárias de Paulo e a chegada de Paulo a esta região, a Macedônia e a Tessalônica, é por demais dramática. Está lá em Atos 16, os versículos 6 a 10, eu não vou ler. Mas este relato dá a impressão de uma cadeia de circunstâncias que culminam num acontecimento extraordinariamente supremo, coisa do Senhor na vida daquele apóstolo servo de Jesus Cristo. Paulo tinha atravessado a Frígia e a Galácia. Frente a ele encontrava-se o Helesponto, e à sua esquerda estava a província da Ásia, e à sua direita se estendia a província da Bitínia. Mas o Espírito não lhe permitiu que entrasse em nenhuma dessas regiões. Havia algo que o empurrava incessantemente para o mar Egeu. Assim ele chegou a Troas, Alexandrina, ainda inseguro, indeciso, sem saber exatamente para onde ia, para onde se encaminharia. Então ele teve uma visão, ele teve um sonho, ele teve uma visão noturna de um homem que exclamava, que suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então zarpou, e pela primeira vez o evangelho chega à Europa. Mas os biblistas, os comentaristas dizem que Paulo deve ter visto muito mais do que apenas um continente para Cristo. Muito mais. A mente desse plantador de igrejas, a mente desse discipulador, a mente desse homem de Deus estava vendo muito mais do que aquilo
que estava apontando para ele. Ele desembarcou na Macedônia, no reino de Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, que tinha conquistado todo o mundo, e depois de ter conquistado tudo, ele chorou porque não havia mais mundos para ser conquistado. Essa é a história do grande Alexandre, o homem que conquistou tudo que se podia conquistar no seu tempo. Alexandre era muito mais do que um mero conquistador militar, foi quase um homem universalista, era mais um missionário que um soldado, na verdade. Sonhava com um mundo inteiro dominado, iluminado pela cultura grega. O desejo dele era impor a cultura grega em todo o mundo conhecido. E Aristóteles já havia dito que era um dever evidente tratar os gregos como homens livres e os orientais como escravos. Então Alexandre declarava ter sido enviado por Deus para unir, pacificar e reconciliar o mundo. O seu propósito era unir o Oriente e o Ocidente. É difícil ver como poderia estar ausente na mente de Paulo essa história de Alexandre. Seguramente o apóstolo Paulo está olhando o que se está configurando, essa palavra que veio da visão de Deus, em sonhos, em visão noturna, e agora ele está chegando numa região em que é a terra de Alexandre o Grande. Veja que Paulo partiu desde Troas Alexandrina, que levava o nome de Alexandre, passou a Macedônia, que construiu o reino original de Alexandre, trabalhou em Filipos, que levava o nome de Filipe, seu pai, o pai de Alexandre, foi a Tessalônica, que tinha o nome da meio-irmã de Alexandre. Todo o território estava saturado da lembrança do grande Alexandre. Paulo deve ter pensado não apenas num continente, mas em um mundo para Cristo. E o texto de Atos vai nos dar conta de que Paulo enfrentou grandes dificuldades para ali plantar o Evangelho. Dizem que ele ficou apenas 15 dias naquela cidade, 15 dias em Tessalônica. Ele pregou apenas nos sábados nas sinagogas. E foi suficiente para que o Evangelho florescesse, o Evangelho germinasse, o Evangelho encontrasse corações ardentes pela graça de Deus em Cristo Jesus. Paulo pregou, Paulo ali proclamou o Evangelho. Eu quero ver com vocês, meus irmãos, nesta noite, algumas virtudes desta igreja que Paulo, nesta carta que ele escreve à igreja, ele faz menção, ele diz que dá sempre graças a Deus por todos, e ele diz, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, ou seja, ele tem uma grata memória, ele tem uma vívida esperança e uma vívida segurança, a fé, o coração desta igreja. O seu trabalho não foi em vão, a sua luta, o seu labor, o seu trabalho, a sua pregação, a sua evangelização frutificou, floresceu ali uma igreja, e esta igreja, ele vai dizer que ela é modelo para toda a sua região, e isto é algo extraordinário. Você sabe que Paulo foi acusado pelos líderes judaicos na igreja de Tessalônica, dizendo que aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Na verdade, eles estavam proclamando o Evangelho que transforma o mundo. Transforma o mundo. E foi isso que aconteceu na vida daqueles cristãos que abraçaram o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meu irmão, nesta noite, você que frequenta uma igreja, você que está se tornando membro desta igreja, você que está vivenciando na comunidade de fé os valores e princípios da palavra de Deus, você que é um ardoroso, um desejoso servo de Deus em viver a partir da palavra de Deus, nessa noite eu quero colocar a você alguns valores que são modelos, que são exemplares, que são preciosidades na vida do povo de Deus, que de fato quer ser relevante nas mãos de Deus, e esta igreja, conforme diz Paulo, foi modelo naquele tempo, também a nossa é modelo hoje. Há o que imitarmos dessa igreja. E o primeiro valor,
o primeiro recurso, a primeira ideia que o apóstolo Paulo vai falar, que está presente na vida da igreja, é a operosidade da fé. Veja que o apóstolo Paulo está falando da fé. Fé, este dom de Deus, esse presente de Deus, essa impressão que Deus traz à mente, ao coração, que nos traz esse assentimento de pertença, de viver para Deus em Cristo Jesus. Ele vai dizer que esta fé que está presente na igreja é uma fé operosa. Ele fala da operosidade desta fé. Uma pessoa que verdadeiramente crê, uma pessoa que verdadeiramente se converte a Cristo Jesus, ela se torna operante, ela se torna vívida, ela se torna representada na história, ela traduz em ações, em atitudes de fé. Não é apenas uma fé cognitiva, não é a fé mental apenas, não é a fé emocional, mas é uma fé que transborda de si com obras, com realizações, com valores que deixam marcas na história. E esta igreja assim era, ela marcou a sua história pela sua fé, pelo labor, pelo trabalho, pela atividade da fé. Matthew Henry diz que onde quer que exista uma fé verdadeira, encontramos obra, pois a fé sem obras é morta, conforme Tiago. E meu irmão, a salvação necessariamente nos conduz ao serviço cristão. É assim que a palavra é. Quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo, tanto mais dedicado é esse povo, é o seu trabalho para Deus. Operosidade significa trabalho duro, trabalho ativo, ou todo trabalho cristão governado e energizado pela fé. É todo labor, é toda atividade, é todo resultado da fé que transforma em ações, em atitudes na vida. Esta igreja denotava uma relação profunda com Deus pela fé, e essa fé era ativa, era laboriosa, ela exequível na história. Nós temos na Bíblia diversos exemplos de fé, e eu não quero me ater a muitos exemplos bíblicos, mas eu quero falar de 2 exemplos do Antigo Testamento. O primeiro deles é quando Moisés, recebendo a promessa de Deus de levar o povo à terra prometida, e ele então resolve, chegando próximo da terra, mandar 12 espias para ocupar a terra. E eles vão, 12 espias que Moisés seleciona das tribos para conhecer a terra, para espiar a terra, para fazer uma verificação de tudo que há na terra, tudo que ela contém. E então, quando eles chegam com seus relatórios, na verdade, há uma reunião do povo todo, e 10 homens fazem um relatório horroroso, um relatório com grande desconfiança com o futuro, um relatório temerário, um relatório de grande dificuldade. E esse relatório vai dizer que aquela terra come gente, que naquela terra tem gigante, que naquela terra só tem abrolhos, que aquela terra não é para eles, que eles não deviam para aquela terra. Um olhar de ceticismo, um olhar de incredulidade, um olhar de desconfiança, um olhar que não percebe o que Deus está fazendo na história do seu povo. Mas 2 homens corajosos, 2 homens cheios de fé, 2 homens com o olhar do céu, com o olhar de Deus, eles olham e dão outro relatório. Não, meus irmãos, aquela terra mana leite e mel. Nessa noite eu preciso dizer para você, como que você olha o seu futuro? Qual é o modo, qual é o jeito que você considera a sua história pessoal, a sua família? Como que você está vislumbrando os processos históricos da sua família, do seu lar, do seu casamento, da vida dos seus filhos? Com incredulidade, com desconfiança, com temor? Oh, meu irmão, nessa noite eu quero dizer para você, esta igreja tinha uma segurança profunda. Ela confiava, ela esperava, ela aguardava, ela andava por fé,
não pelas circunstâncias, não pelos movimentos históricos, mas ela construía a história olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. É uma igreja que marcha na história, segura, confiante, laboriosa, trabalhando, olhando aquilo que Deus encaminhou para que ela se encaminhasse nos caminhos aplainados por Deus. A grande tragédia de um crente é a sua incredulidade, que rouba-lhe o coração, que avilta os céus, que põe em xeque todo o mover sobrenatural de Deus na sua própria vida, na sua família, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. O segundo exemplo do Antigo Testamento que me toma é Ana, uma mulher estéril, uma mulher angustiada, uma mulher doente, uma mulher totalmente envolvida com a sua dor, com a sua tristeza, com a sua angústia, amada pelo marido, tendo uma família bem estabelecida, estabilizada, mas não podia ter filhos. E um dia essa mulher rompe com toda a sua tragédia, e ela se derrama aos pés da cruz, e ela se derrama aos pés do Senhor. Ela entra no templo em dia que não é de culto, e ela avança para a presença de Deus, e aí ela chora a sua dor, ali ela desabra a sua alma, ali ela desnuda o seu peito, e aí ela tira o pus da alma, e ela fala: Senhor, me abençoe, Senhor. Meu irmão, eu quero dizer para você que nós precisamos entrar nos caminhos inescrutáveis da fé, através do Cristo da nossa fé, e encontrar um Deus poderoso que nada lhe é impossível. É através do Cristo da nossa fé que nós avançamos para a história, que nós avançamos para a vitória, que nós marchamos na história, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é a nossa fé. Fé que é dom de Deus, mas que precisa ser provada, que precisa ser testada, que precisa ser desafiada, que precisa andar, ainda que crendo, mas não crendo, ainda que desconfiando, mas crendo, dar passos de fé e avançar por fé, não por circunstâncias, mas na segurança de que um passo e mais um passo, e o Senhor confirma os teus passos, e o Senhor lhe assegura o passo. Nós caminhamos por fé. Esta igreja traz-nos nessa noite um grande desafio a você, papai, que está desconfiado com relação ao futuro da sua família. Você que está considerando talvez a possibilidade de divórcio, de romper, de parar, de cessar. Presta atenção, papai. Nessa noite a palavra de Deus que cai ao teu coração é: creia no poder poderoso transformador de Deus na tua vida e na tua história. Você que talvez está cansada, abatida, sentindo-se derrotada porque os seus filhos estão teimosamente encaminhando-se longe dos caminhos do Senhor, quero dizer para você nessa noite, minha irmã: clame ao Senhor, busque o Senhor, fique no Senhor, clame ao Senhor. Há uma promessa de Deus aos nossos filhos, há uma promessa de Deus sobre o nosso povo. Nós não podemos entregar as betes, porque o gigante é muito alto, porque está estremecendo os processos da vida. Pare. Aquele que teme e confia no Senhor avança apesar das circunstâncias. Essa igreja fala da sua operosidade, uma fé que é transformada em ações, em atitudes, que sai de si e entra na história e marca a história e registra a sua passagem na história pela fé. Esta igreja está na capital da Macedônia. Tessalônica é uma cidade extremamente importante para o Império Romano. É uma cidade-estado, uma cidade livre. Ali não tem presença dos soldados romanos, não tem batalhas naquela região. A própria cidade cuida de si. Não há vigias do Império Romano naquela cidade. Eles têm seus próprios modos de governar e de julgar as suas leis. É uma cidade que conquistou isso,
É uma cidade portuária, uma cidade que está num lugar estratégico, que liga o Oriente ao Ocidente. E Paulo chegou nessa cidade, e ali ele gastou energia, e ali ele pregou o Evangelho, e essa cidade acolheu o Evangelho. E eu olho para essa cidade, eu olho para o apóstolo Paulo, e eu olho para a nossa Curitiba, eu olho para a nossa região, eu olho para a nossa cidade, eu olho para o nosso estado, eu olho especialmente para a região metropolitana de Curitiba, como nós estamos crescendo populacionalmente, como essa cidade atrai famílias e famílias e famílias para essa terra, como aflui para a nossa cidade, para a nossa região metropolitana, muitas e muitas famílias. E eu me pergunto, o que nós estamos fazendo na proclamação do Evangelho na nossa cidade, na nossa região, nas nossas cidades satélites? Como nós vamos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus nesta região, neste tempo, nesta era, nesta época? O que nós podemos fazer para que o Evangelho seja proclamado? Nós podemos encontrar muitas desculpas, diversas desculpas. Podemos até dizer, isto não é problema nosso tão somente, tem tantas igrejas que poderiam lá proclamar o Evangelho e plantar igrejas. Eu digo, é nossa responsabilidade, meu irmão, é nossa responsabilidade como igreja de Cristo Jesus. Eu estou aqui há 7 anos nessa igreja. Quando eu cheguei eu vi uma igreja, hoje eu olho para vocês, eu vejo outra igreja. Quando eu cheguei nós tínhamos um número X de membros, hoje eu olho para a nossa igreja, Deus nos deu grande número de famílias inteiras que estão entre nós servindo a Deus. Esta igreja cresceu, essa igreja se fortaleceu, Deus tem operado maravilhas no nosso meio, Deus tem convertido pessoas, o Evangelho tem acolhido os corações e transformado vidas aqui no nosso meio. Deus tem operado entre nós. E qual é a nossa resposta? Qual é a nossa ação para com Deus? Proclamar o Evangelho, transformar a nossa fé em operosidade, dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero fazer a tua obra, enquanto eu tenho força, enquanto eu tenho energia, enquanto eu creio, enquanto eu posso. Esse é o nosso desafio. Por isso, quando que vem nós estamos destacando o reverendo Ricardo Moraes, que estava aqui conosco, nos ajudando em um dos grandes ministérios dessa igreja, que é o Ministério de Famílias, Ministério de Casais. Agora foi destacado pelo conselho para plantar uma igreja em um dos bairros estratégicos nossos, ali perto da região de Santa Felicidade, em São Brás. E um grupo de famílias que ali moram vão colaborar com ele. Por quê, meus irmãos? Porque na nossa compreensão, esta igreja tem uma grande contribuição histórica, que é plantar igrejas e formar pastores para o reino de Deus. E Deus tem nos dado recursos, e Deus tem nos dado força. Nós precisamos crer, e nós precisamos transformar a nossa fé em obras, em ações, em atitudes. Esta igreja era uma igreja robusta, era uma igreja que tinha um trabalho ativo, era uma igreja que tinha um trabalho governado pela fé, movido pela fé, não pelos recursos financeiros, não fiado em pessoas, não fiado em homens, mas na certeza de que Deus estava conduzindo os processos da vida daquela igreja, como Deus está conduzindo os processos da vida desta igreja. Por isso que eu quero desafiar você a pensar sobre isso, a você a considerar os desafios que Deus tem proposto a esta igreja na obra missionária, a sairmos da nossa zona de conforto, a sairmos, ó Deus, da nossa condição de ficarmos apenas na adoração, mas sairmos de adoração para a proclamação, sairmos dos nossos templos, dos nossos cultos, das nossas atividades de adoração, para proclamar o Evangelho pela fé, na certeza de que Deus tem povo dele, povo santo dele, em todos esses municípios da região metropolitana de Curitiba. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa tarefa. Vamos começar com esta igreja e vamos celebrar o que Deus há de fazer. Em primeiro lugar é a operosidade da fé. Em segundo lugar, veja que o apóstolo Paulo vai dizer: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Veja, ele fala de um valor
que está arraigado, entranhado na vida daquela igreja: o amor. O amor é uma marca distintiva daquela igreja. O amor é uma marca que vem do próprio Cristo, que amou aquele povo, que amou aquela igreja, que amou aqueles cristãos. E eles então, recebendo esse amor gracioso de Cristo, eles transbordam para o mundo em ações de amor. E Paulo qualifica o amor daquela igreja como amor abnegado. E a palavra abnegação vem de trabalho exaustivo, labor. A palavra denota um trabalho duro, um trabalho árduo, um trabalho cansativo, que envolve suor, que envolve fadiga, que envolve cansaço, exaustão. Ou seja, é uma igreja que trabalha como fruto do seu amor. É uma igreja que não se cansa, ela se desdobra, ela se lança, ela se joga, ela se coloca em obra por amor a Deus e por amor às pessoas nas quais ela está laborando e a quem ela está servindo. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, que virtude maravilhosa nós encontramos nessa igreja, que desafio para nós nessa noite, nós transformarmos as nossas ações pessoais, as nossas ações familiares, a partir dos valores intrínsecos ao Evangelho, em amor. Amor a Deus, amor às pessoas, e dar a nossa contribuição valorosa, laboriosa, com esforço, com dedicação, com empenho, com trabalho duro, com trabalho árduo, para Deus. Isto confronta a nossa cultura. Fala sério. Fala sério. Vivemos uma cultura de gente cansada, não é verdade? Fala sério. Nós já estamos em outubro, chegando novembro, e agora só tem Copa do Mundo e Natal, depois férias. Há muita gente pensando nas férias, no repouso, no descanso, no tempo de abaixar a guarda, de repousar, de descansar. Somos uma geração de gente cansada, de gente que tem um cansaço enorme, fruto de uma atividade frenética, de uma agenda apertada, de uma agenda cheia, de atividades mil. Eu penso que nós vamos corar de vergonha quando Cristo nos chamar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que Mateus capítulo 22 vai dizer que Deus vai chamar-nos e vai considerar as nossas obras, E então Ele vai colocar à parte, à direita e à esquerda, o grupo de pessoas. Mateus vai dizer que Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entra no gozo celestial. Por quê? Porque quando estive nu, me vestistes, quando estive preso, me visitastes, quando carente, me acolhestes. Ou seja, aquela igreja compreendeu que o compromisso que vem da fé é um amor desmedido por Deus e contributivo para a obra de Deus no mundo. Oh, meu irmão, como nos faz bem convivermos com pessoas amorosas, com pessoas dadivosas, com pessoas generosas, com pessoas que acolhem as debilidades, as fragilidades, as inconsistências das pessoas, que não olha e que não nomina as pessoas pelos seus erros, pelos seus equívocos, pelos seus prejuízos, mas que olha com um olhar de amor, de cuidado, de zelo, e valoriza a obra de Deus realizada na vida daquela pessoa. Isto de fato revela o amor de Deus em nossos corações. Quando nós aprendemos que as críticas nós fazemos no privado e os elogios nós fazemos em público para valorizar a obra de Deus na vida da igreja, quando nós compreendemos que o amor cobre multidão de pecados, quando nós compreendemos que o amor é capaz de superar, de suplantar toda a afronta contra nós, o amor é desmedido, o amor é dadivoso. Essa igreja compreendeu isso.
Esta igreja compreendeu que em Cristo Jesus tudo nos é possível, inclusive perdoar as nossas afrontas, porque Cristo nos ama. Essa profunda experiência que emana da cruz de Cristo transforma o nosso coração, a nossa mente é renovada e a nossa alma é saciada pelo Cristo da nossa fé. Esta igreja compreendeu isto. Esta igreja compreendeu isso. É claro que dá cansaço, é claro que dá fadiga, é claro que amar e fazer ações a partir do amor, isto dá cansaço. Esse ano é impressionante como as mulheres estão ocupando os espaços da igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. O sábado, então, nem se fala. Domingo, então, olha aqui. Por quê? Porque nós percebemos que há um vínculo, que há um desejo nos ministérios da SAF, da igreja, em demonstrar amor de Deus em Cristo Jesus pelas necessidades das pessoas. A nossa SAF tem contribuído por demais na obra missionária, ela tem contribuído com os pobres, tem dado cesta básica. Não falo só da SAF, mas da igreja de modo geral. É uma igreja que tem aprendido a servir, a atender as necessidades e o clamor daqueles que chegam a nós com as suas carências e debilidades. Isto é amor. É amor que vai de fato, até mesmo quando não é possível atender, nós vamos, porque pelo Evangelho que nós somos transformados, nós compreendemos a força do amor na vida das pessoas. O amor ao próximo não é apenas de palavras, mas é com atitudes concretas na vida. Por isso que nós vamos para aquele bairro novamente. Aquele bairro São Brás, já tivemos um trabalho presbiteriano naquele bairro. E agora nós voltamos com esse querido casal, com esse amoroso casal, que já mudou para esse bairro, já está morando no bairro. E eles vão ali com atitudes de amor, com o poder do Evangelho, comunicar a graça de Cristo e dizer que Cristo tem famílias, ovelhas do Senhor naquele bairro, e nós vamos celebrar com eles essa manifestação do amor apaixonado do coração desse casal por aquele bairro. Primeiro lugar, operosidade da fé. Segundo lugar, abnegação do amor. Em terceiro lugar, firmeza na esperança. Que coisa maravilhosa! Amor, fé e esperança. Fé, esperança e amor. Paulo vai dizer que esta igreja é uma igreja esperançosa, é uma igreja que olha para o futuro com esperança, que olha para o futuro com alegria, com ânsia de chegar esse dia, e ela tem firmeza, ela está bem firme. A esperança produz uma paciência triunfante. A igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. É uma igreja que marcha na história, mas os seus olhos estão fitos na eternidade. Que ela sabe que a pátria celestial a aguarda. Marchamos a história, mas com os olhos para o céu. Ela servia o mundo, mas aguardava a glória eterna do céu. Ela servia no mundo, mas mirava o Cristo da fé. Sua esperança não era uma esperança vaga, tênue, mas era firme, sustentável, alimentada pela fé, alimentada pelo amor. Fritz Heinecker diz que esperança é o espírito que suporta as coisas, não com mera resignação apenas, mas com uma viva esperança. É o espírito que suporta as coisas, porque sabe que elas estão a caminho de um alvo de glória. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Ou seja, essa igreja sabe que tanto os sucessos quanto os insucessos,
tanto as circunstâncias boas quanto as circunstâncias más, tanto as alegrias quanto as tristezas, contribuem para que ela alcance a glória eterna, porque os seus olhos estão na eternidade. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, pelo amor de Deus. Qual é o seu olhar para o futuro? Você é daquelas pessoas desconfiadas, extremadas, que não espera nada para o futuro, que já sabe que o futuro vai ser horroroso, terrível. Triste vida, triste cristianismo, vivem pessoas que já perderam a expectativa do futuro glorioso com Deus. Que tragédia de vida! O que sobra a um coração que não tem a esperança da eternidade, que não tem a esperança da ressurreição, que não tem a esperança de estar com Cristo na glória, de suportar as aflições, de suportar o jugo, de suportar as dificuldades, de suportar a contrariedade, porque há algo superior que suplanta as tristezas, as desilusões da vida, porque a nossa vida está oculta com Deus em Cristo Jesus. Isto é peso de eterna glória aos nossos corações. Meu irmão, minha irmã, se eu pudesse abrir a sua mente e soprar essas palavras do céu na tua mente, para que você seja renovado, vitalizado, energizado pela graça de Cristo, olhando o futuro com viva esperança. Esta igreja tinha isso. Era uma igreja alegre, era uma igreja festiva, era uma igreja que andava por fé, era uma igreja que caminhava cheia de amor, e era uma igreja que estava firme na esperança da eternidade. Que coisa extraordinária! E o último ponto, e não menos importante, é uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Veja que coisa bonita o apóstolo Paulo vai falar a esta igreja. Versículo 5: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E ainda no versículo 6: com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria. É uma igreja cheia de Deus, é uma igreja triunfante, é uma igreja vibrante, é uma igreja que caminha, que marcha pelo poder do Espírito Santo em si. Deixa eu falar uma coisa para você. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é esse poder poderoso, transformador, que regenera, que faz nascer de novo, que transforma, que demove as muralhas, que tira um coração de pedra, um coração empedernido, e traz um coração de carne, que tira as impurezas dos mais vis pecados do coração humano, e purifica, e limpa, e lava completamente, e torna o ser humano um novo homem, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus. E o Espírito Santo é que realiza essa obra. Hoje de manhã, o reverendo Barros falando do não crescimento da igreja no mundo. A grande tragédia é a falta da pregação, é a falta da comunicação, é a falta da comunicação da simplicidade da mensagem do Evangelho. Muitos pregadores, muitas igrejas têm se ocupado de uma agenda tão diferente do Evangelho, ocupam o púlpito para falar de tantas coisas, talvez importantes, talvez relevantes, mas não falam da principal, da mais fundamental, que é a morte redentiva de Cristo na cruz do Calvário, que é a morte, a cruz, a ressurreição do nosso Salvador. Se isso não for comunicado, se isso não for pregado no poder do Espírito Santo, não há conversão, não há transformação, não há mudança de vida. Se você, papai, dentro de casa,
casa, se você, mamãe, dentro de casa, se você não viver essa realidade no teu peito, se você não acreditar que o Espírito Santo de Deus transforma a tua vida, transforma a tua história, transforma a vida do cônjuge, transforma a vida do filho, não há evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus, e esta igreja caminhava no poder do Espírito Santo, e a alegria era uma efusividade na vida da igreja. Não era uma igreja com cara de maracujá de gaveta, como diria minha avó. Fala sério, fala sério. Às vezes os filhos chegam em casa com tantas perguntas, com tantas questões, os adolescentes estão tão perdidos muitas vezes nessa cultura que quer corroer os valores, que quer tirar da mente deles aqueles valores que foram colocados com grande esforço. Os adolescentes hoje estão de cara para uma cultura desumanizadora, desintegradora, diabólica. E às vezes eles não encontram ambiente dentro de casa para ouvir uma boa e sábia palavra. Às vezes os pais estão tão perdidos dentro de casa que não tem uma palavra de Deus para abençoar os seus filhos. Estão tão desconexos, tão desorientados, tão perdidos no seu rumo, na sua relação com Deus, que não podem ajudar os seus filhos que estão perdidos dentro de casa. É uma tragédia, é uma inanição espiritual, é uma tragédia espiritual, é uma falta de vigor, é uma falta de força, é uma falta de confiar e crer que Deus tem a solução para a vida do filho, que o evangelho transforma, que o evangelho modifica. Mas isso precisa ser pregado, precisa ser anunciado, e anunciado no poder do Espírito Santo. Foi isso que Paulo fez lá. Paulo não foi lá de férias, Paulo não foi lá passear, Paulo não foi lá para fazer apenas uma visita, ele não foi lá só para ver como que o povo estava, ele foi lá para comunicar o evangelho, e ainda assim foi recebido mal pela cultura, foi mal aceito pela cultura, mas ele não deixou de proclamar o evangelho transformador de Cristo. Mesmo com oposição, mesmo com indiferentismo, mesmo pessoas rejeitando, ele continuou pregando o evangelho. Ô meu irmão, ô minha irmã, prega o evangelho dentro de casa, prega o evangelho para o teu filho, prega o evangelho para o teu cônjuge, prega o evangelho para o teu parente, prega o evangelho para o teu vizinho, prega o evangelho no poder do Espírito Santo. Creia no evangelho, creia no poder de Deus. Ou então nós temos que parar de dizer que somos cristãos, porque uma igreja proclamadora é uma igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir a minha fala nessa noite desafiando você. Eu tenho desafiado você a orar todas as noites, e isso não é conversa fiada. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida, na minha família, através desses movimentos novos que Deus imprimiu na minha vida, na agenda de oração. Eu tenho uma agenda de oração por muitas pessoas, e Deus tem me dado a graça de ver na vida dessas pessoas mudanças profundas. E eu me alegro, meu irmão, porque o poder de Deus é experimentado primeiro por aquele que crê, Então, eu quero continuar dizendo a você, continue orando às madrugadas. Ore, se você acordou triste, acordou com fantasmas na cabeça, o diabo te encheu a cabeça, você teve um pesadelo, irmão, dobre o seu joelho, fala com Deus da tua vida, aquele que te vê no secreto, aquele que te vê na intimidade, aquele que sonda e conhece a sua vida. Clama, derrama a tua alma, derrama o teu peito, fala das suas dores, fale do seu cansaço, fala das suas dificuldades, da sua incredulidade, dá nome a essas coisas diante do trono da graça de Deus. As madrugadas é o melhor momento para orar, porque não tem televisão, não tem movimento na rua, não tem telefone, não tem celular, é você e o seu Deus. É nesses momentos que Deus visita a nossa alma, que pastoreia o nosso coração, que integra a nossa mente. Oh, meu irmão, eu quero continuar desafiando você. Não desanime das suas orações. Permaneça firme, inabalável, confiante, esperançoso.
e coloque as suas famílias diante do trono da graça de Deus. Coisas lindas e maravilhosas tem reservado da parte de Deus para você, e eu quero celebrar com você o poder de Deus na sua vida e na sua família. Mas não deixe de pregar o Evangelho, não deixe de anunciar o Evangelho, não perca a oportunidade dentro de casa, agora no Natal, tempo especial de você comunicar o Evangelho que transforma a vida das pessoas. Seja hábil, seja simples, seja objetivo, seja direto, seja inteligente, mas comunique a palavra de Deus com coragem, com ousadia, com temor e tremor diante de Deus, e veja o que Deus vai fazer. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que nós sejamos uma igreja que faça-se denotar também pela operosidade da sua fé, que esta igreja possa ser conhecida também pela abnegação do seu amor, que essa igreja também seja conhecida pela firmeza da sua esperança na glória eterna, e que também essa igreja possa transbordar no poder do Espírito de Deus para a proclamação do Evangelho. Que Deus nos abençoe, para a glória dEle. Amém. Vamos cantar?